Orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live, Pai. Senhor, o Teu Espírito, Senhor, Ele é o preletor desta live. Essa live é sua, Pai, essa live é do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo conduza conforme lhe apraz. Não me deixa te atrapalhar, Espírito Santo, eu consagro a Ti a minha mente, o meu intelecto, a minha inteligência, os meus lábios, a minha voz, usa-me conforme lhe apraz. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, abre os olhos do entendimento, Senhor, abre os olhos do coração, Senhor, de todos, Senhor, que estão, Senhor, participando dessa live, de todos aqueles que ainda participarão. Espírito Santo de Deus, toca nos corações, traz a revelação profunda do amor de Deus, da palavra de Deus deixada para nós na Bíblia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, entra em cada coração, em cada alma, em cada mente, em cada espírito e traz a revelação do amor do Pai, do amor do Senhor Jesus. Que esta live, essas palavras sejam apenas uma semente, mas que vire árvore frondosa no coração dos meus irmãos. Abençoa cada lar aqui representado, abençoa cada família, traz a revelação, não deixe que nada nos tire e nos atrapalhe, nos distraia da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Shalom, shalom, Cláudia Regina. Você quer oração? Eu vou anotar depois, tá? No meu caderno de orações. Bem-vindo, Edilson Conceição. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está com a sua Bíblia, se você pode, abra no livro de João, no capítulo 4, amém? Vamos lá? João 4. Vamos aprender com a palavra de Deus. Eu estou usando a versão da Bíblia NVT, que é de mais fácil entendimento, amém? Vamos lá, versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Então, o Senhor Jesus, aqui nesses primeiros versículos, no versículo anterior, houve ali uma discussão entre os discípulos de João e o que foram falar com ele, que aquele que ele tinha batizado estava do outro lado do Jordão batizando. E João fala ali, que ele tinha vindo apenas para abrir o caminho do Senhor Jesus. E aqui no início do capítulo 4, o Senhor Jesus fica sabendo, que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus batizava. Mas na verdade não era ele, eram os seus discípulos. E o Senhor Jesus resolve sair dali, sair da Judéia e voltar para a Galiléia. E aqui o texto fala, no caminho teve que passar por Samaria. Por que é que o texto fala sobre isso? A Bíblia, ela não é aleatória. Toda informação que tem na Bíblia, ela tem um objetivo. Ela tem uma causa, o porquê dessa informação. Boa tarde, Luiz Carlos. Graça e paz, paz do Senhor. Shalom, shalom. Para chegar até a Galiléia, existiam dois caminhos. Existia o caminho por onde se passava por Samaria, e existia um caminho que você tinha que dar a volta, atravessar o Mar Jordão para chegar até a Galiléia. Era um caminho que aumentava mais ou menos 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros. E quando fala aqui, o Senhor Jesus teve que passar por Samaria, isso denota que não era a vontade dele. Quando fala ele teve que passar por Samaria, Deus já havia determinado que o Senhor Jesus fosse por ali. Haviam judeus, aqueles judeus mais
mais ortodoxos que eles não passavam de jeito nenhum por Samaria. Eles preferiam dar essa volta, alongar a viagem deles em mais de 1.000 quilômetros do que passar por Samaria. Mas por que que eles faziam isso? Porque eles consideravam, Shalom, Shalom, Marta, seja bem-vinda, glória a Deus, aleluia. Eu nunca ia descobrir que era você. Os judeus ortodoxos, eles consideravam os samaritanos um povo impuro. E principalmente os fariseus, que eram os mestres da lei, os estudiosos da Torá. Eles temiam que, ao passar por Samaria, eles se contaminassem com a impureza dos samaritanos. Então, eles preferiam andar 1.000 quilômetros a mais do que passar ali por Samaria. Quando se passava por Samaria, para chegar até a Galileia, era bem mais rápido. Mas você corria o risco de se encontrar com os samaritanos. E você pode estar se perguntando, mas por que é que os judeus não gostavam dos samaritanos? Essa é uma história muito antiga. Os samaritanos naquela época era um povo de raça misturada. O que aconteceu? Quando, lá em 2 Reis, 17, 23b, aconteceu o seguinte: o rei da Síria, depois Jeroboão, que era o rei de Israel, levou eles cativos para a Síria, e o que ele fez? Para não deixar a cidade ali de Israel vazia, eles deportaram o povo de Israel para a Síria e trouxeram os assírios para morar em Samaria. Só que o que aconteceu? Quando os assírios, o rei, aqui na palavra, assim Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Então, Samaria era uma cidade dos judeus. Quando eles foram deportados, esse rei da Síria, eles trouxeram o povo samaritano para habitar ali nas cidades. E o que aconteceu? Esse povo samaritano, eles tinham os deuses deles. Tinha o Deus Sol, Deus Lua, tinha vários tipos de deuses. Só que aquela terra era consagrada ao povo de Deus. Quando eles chegaram ali, Deus se irou e fez com que os leões atacassem. Shalom, shalom, minha filha, seja bem-vinda. Fez com que os leões atacassem os samaritanos. Os samaritanos entraram em contato com o rei da Síria e explicaram a situação. Nós não conhecemos o Deus daqui. O Deus daqui enviou feras para nos atacar. O que o rei da Síria fez? Ele pegou um sacerdote que tinha sido deportado, trouxe ele, provavelmente outras pessoas, né, para morar ali em Samaria, para ensinar as leis do Senhor para o povo da Babilônia, para todo aquele povo que não era judeu, que tinha sido deportado ali para Samaria. Só que o que eles fizeram? Os sacerdotes ensinaram as leis de Deus, ensinaram eles os holocaustos, ensinaram eles a fazer as festas conforme o povo de Deus fazia. Mas eles, além de servir a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, eles continuavam servindo os seus deuses. Então, como diz o ditado, eles acendiam uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Eles serviam os dois tipos de deuses. E esse povo que veio para ensinar a lei ali para os samaritanos, eles se casaram com as mulheres samaritanas, o que gerou um povo que não era samaritano e não era judeu. Então, o que acontecia?
Os assírios não aceitavam os assírios da Samaria, porque eles tinham se misturado com os judeus. E os judeus não aceitavam os samaritanos, porque eles eram metade judeus e metade povo babilônico, povo de outras raças. Então, era por isso que aquele povo era considerado impuro. Eu vou anotar o nome dela, tá, Cláudia? Assim que terminar a live. Então, era por isso que aquele povo era considerado impuro. Eles não tinham sangue puro dos judeus e não tinham sangue puro dos assírios, dos babilônios. Era uma mistura de raça. Então, tanto um povo quanto o outro povo considerava aquele povo impuro, aquele povo pecador. Então, por este motivo, os judeus ortodoxos, os mestres da lei, eles se recusavam terminantemente a ir para a Galiléia, passando pela Samaria. Eles preferiam dar 1000 quilômetros a mais a encontrar com os samaritanos. Continuando aqui. No caminho, teve que passar por Samaria. Quando a palavra diz teve que passar por Samaria, provavelmente ele foi conduzido pelo Senhor. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, que já sabia que havia uma mulher ali naquele poço que iria aquele horário buscar água. Chegou ao povo samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar água. Amém, Cláudia. Conte com as nossas orações. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus: como é que me pede água para beber? Então, eu já expliquei para vocês por que é que os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Eles os consideravam impuros, não se tinham o costume de passar por ali. Eles evitavam ao máximo aquele caminho. Mas o Senhor Jesus, ele não passa ali por acaso. O Senhor Jesus, ele tem um propósito ao passar ali e ao parar naquele poço. Aquela mulher, ela vai buscar água no poço num horário incomum. Meio-dia é o horário onde o sol está a pino, é o horário mais quente do dia. Costumeiramente, as mulheres, elas costumavam buscar água ou no período da manhã, o horário mais fresco, ou no final do dia, que é quando o sol também estava indo embora e também era um horário mais fresco. E em Gênesis 24, nós podemos ver isso claramente. Gênesis 24, 11. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Aqui é uma passagem onde está falando quando o servo de Isaac, quando o servo de Abraão vai atrás de uma esposa para Jacó. Então, várias partes da Bíblia falam o horário que as mulheres iam buscar água no poço. Mas o Senhor Jesus, ele chega ali meio-dia em ponto. E quando ele pede água para aquela mulher ela se surpreende. Primeiro, os homens geralmente não conversavam com as mulheres por causa do costume daquela época. Segundo, os judeus não costumavam se comunicar com os samaritanos por considerá-los impuros. E ela expressa isso, né? Ela fala claramente: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus: como é que me pede água para beber? Por que você está me pedindo água para beber? Ali, nessa frase que ela fala, já demonstra uma dor interior dela, né?
porque os judeus, eles costumavam, como que eu diria a palavra? Costumavam evitar de qualquer maneira o contato com os samaritanos. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Então, a água viva aqui que o Senhor Jesus fala se refere ao Espírito Santo de Deus. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Essa mulher, ela era uma mulher que já nasceu marcada ali pelo rótulo, como eu expliquei a vocês, né? Os samaritanos eram considerados impuros, eram considerados pecadores. Então, isso traz uma divisão entre judeus e samaritanos. Isso traz rejeição, isso traz uma divisão. E, além disso, ela carrega uma identidade de ser rejeitada, né? E quando Jesus fala, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Eu lhe daria uma água que transborda, que mata a sua sede, que traria alívio à sua dor. Porque aquela mulher, por ela estar ali ao meio-dia, tirando água, demonstra também que ela era uma mulher que procurava fazer as suas tarefas quando não havia ninguém nos arredores, quando não havia outras mulheres para falarem dela, para comentarem sobre a sua vida. E ela se sentia excluída, ela queria ficar sozinha. Quando ela fala, você se considera melhor do que eu, demonstra uma dor que ela carrega no fundo, uma dor de rejeição. Quando ela fala, você não tem corda nem balde, como você me daria água da vida? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? E eu anotei aqui em Gênesis. Então, Gênesis 48, 21. Então Jacó disse a José: morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra dos seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais de terra, que tomei dos amorreus com minha espada e meu arco. Então, ali na hora, um pouco antes de Jacó morrer, na hora de fazer a divisão das terras, ele pega e fala a José, além dele dividir as terras com Efraim e Manassés, ele dá uma porção maior de terra a José como sinal de dupla honra pelo tempo que ele ficou longe da casa do pai. E ela fala: como que você se considera melhor do que o nosso pai Jacó? Nós bebemos dessa água, os seus filhos beberam dessa água. Então Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede. Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna.
Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Por que ela fala assim? Assim eu não precisarei, nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui mais tirar água. Eu não precisarei encontrar com as outras mulheres no caminho. Eu não precisarei ver os olhos que me condenam, ver os olhos que me julgam e me dizem o tempo todo que eu não sirvo e mostram que eu sou rejeitada. Era isso que ela estava dizendo por detrás das entrelinhas. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. Aleluia. Então, o Senhor Jesus, ele traz aqui uma revelação profunda da vida daquela mulher. Uma mulher com um histórico complicado, uma mulher com um histórico marcado. Você já teve 5 maridos e aquele com quem você vive agora, você não é casada com ele. Certamente você disse a verdade. Então, o Senhor Jesus ele está quebrando vários paradigmas. Primeiro, aqui ele passou por Samaria. Segundo, ele está conversando com uma mulher. Terceiro, ele sabe da vida daquela mulher. Aleluia. E aquela mulher, ela carrega a rejeição moral, ela tem a vida manchada, a vida dela, a vida amorosa dela é quebrada. Ela ia ao poço para evitar outras mulheres, para evitar olhá-los, para evitar comentários. Provavelmente, aos olhos da sociedade ali de Sicar, da cidade samaritana, ela era um caso perdido. Mas naquele dia, ela estava na agenda do Senhor Jesus. A palavra de Deus declara que no caminho teve que passar por Samaria. No caminho teve que passar por Samaria. Outras versões dizem, era-lhe necessário passar por Samaria, na João Ferreira de Almeida. Isso demonstra que ele não tinha que escolher. Era necessário, é uma ordem, era imperativo que o Senhor Jesus passasse ali por Sicar, porque naquele dia o Senhor Jesus tinha uma agenda marcada com aquela mulher. Naquele dia o Senhor Jesus tinha uma agenda marcada com aquela mulher para quebrar as dores, para quebrar os paradigmas, para quebrar os rótulos, para quebrar toda a dor que aquela mulher carregava. Assim como muitas mulheres atualmente vivem da mesma forma, como eu, como você. Mulheres que têm um histórico de vida complicado, cheio de dores, cheio de abandono. Mas quando o Senhor Jesus fala, era necessário lhe passar por Samaria, ele teve que passar por Samaria. A palavra não diz ele quis passar por Samaria, ele teve que passar. Era-lhe necessário passar. Vou pegar aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4, na João Ferreira de Almeida. Era-lhe necessário passar por Samaria. João Ferreira de Almeida. Era-lhe necessário. Não era uma opção. Deus já tinha marcado o encontro com aquela mulher. Deus já tinha decidido que naquele dia ela seria curada de toda dor, de toda humilhação, de toda rejeição, de toda ferida que ela trazia dentro de si.
de toda dor que a impedia de viver o propósito de Deus. E o Senhor Jesus sabia que ao curar aquela mulher, ela curaria muitos outros. A Bíblia muitas vezes menciona, historiadores mencionam que essa mulher, ela não tem nome, não é dado nome a ela a não ser a mulher samaritana. Mas historiadores descrevem ela como a primeira evangelista da história. Porque após esse encontro com o Senhor Jesus, ela foi para a sua cidade e ela saiu falando para todo mundo. Aleluia! E muitas vezes, quando nós temos história de dor, eu tive uma história de dor muito intensa. Desde criança, desde de bebê, um lar totalmente desajustado. Eu cresci cheia de dores, cheia de traumas, feridas na alma. Por anos eu carreguei dores profundas, marcas, feridas na alma, ferida de abandono, ferida de rejeição, ferida de orfandade. E essas dores não nos deixam ver aquilo que o propósito de Deus tem para as nossas vidas. Se você está se sentindo assim hoje, independente se você é mulher, se você é homem, se você se sente rejeitado, se você se sente excluído, saiba que o Senhor Jesus tem um encontro marcado com você na agenda dele. Só é necessário que você diga sim. O Senhor Jesus está disponível, assim como era necessário ao Senhor Jesus passar por Samaria, ao meio-dia, ele sabia que aquela mulher estaria ali naquele poço, tirando água ao meio-dia, sol a pino, porque ela não queria se encontrar com outras mulheres que a julgavam, que olhavam para ela com um olhar de superioridade, que se achavam melhores que ela. O Senhor Jesus sabia da dor profunda que aquela mulher carregava. E o Senhor Jesus, ele decide andar por caminhos que ninguém queria andar. Judeus não andavam por Samaria porque achavam aquele povo impuro. Na parábola do bom samaritano, ladrões encontram um samaritano, espancam ele, deixam ele à beira da morte, caído no meio do caminho. Passa dois fariseus, eles vêm ali, eles estão com pressa, dois fariseus, dois exímios conhecedores da Torá, vem aquele homem sangrando, só que eles eram sacerdotes. Sacerdotes não podiam tocar em sangue porque eles ficariam impuros. Mas onde estava o amor daqueles sacerdotes? Eles continuam o caminho e deixam aquele homem ali no chão sangrando. Outro viajante passa, vê a mesma coisa, mas é um samaritano que vê aquele homem jogado no chão. Passa azeite nas feridas dele, cura-o, leva-o para uma hospedaria, paga para o hospedeiro cuidar dele ali e fala na volta, se tiver mais alguma despesa, eu pagarei. Nem sempre será o sacerdote, nem sempre será o mestre da lei que estará ao seu lado, muitas vezes pode ser uma irmã da igreja, com palavras simples que vão te apresentar o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele atravessa Samaria geograficamente, mas para o encontro da Samaria do coração daquela mulher. E porque era necessário que o Senhor passasse ali por amor, por propósito de restauração, de cura e de libertação daquela alma. Havia uma alma sedenta, havia uma alma sequiosa, havia uma alma que sofria e clamava. E a mulher samaritana, ela fala aqui, quando ela fala, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?
Ela conhecia da lei. Por que ela conhecia da lei? Porque um sacerdote foi trazido ali da Síria, onde ele tinha sido deportado, para ensinar as leis de Deus ali para aquele povo da Babilônia, para aquele povo que tinha vindo da Síria, porque senão aqueles leões ferozes teriam se alimentado de todo aquele povo que tinha invadido a terra de Deus. E aquele sacerdote que foi trazido de volta para Samaria, para ensinar as leis de Deus ali para aquele povo, ele ensinou as leis de Deus, mas eles também se casaram com mulheres samaritanas. Os samaritanos, eles conheciam a lei de Deus, porque foram os próprios sacerdotes de Deus que ensinaram essas leis a eles. Aleluia! No versículo: pois teve 5 maridos e não é casada com nenhum homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoravam? Aleluia! Ela questiona o Senhor Jesus, por que é que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração? Porque foi lá que Deus instituiu. Nós, os samaritanos, afirmamos que é neste monte, Gerizim, onde nossos antepassados adoravam, porque provavelmente os sacerdotes que foram deportados para ensinar aquele povo, ensinaram que eles deveriam adorar naquele monte. Só que o Senhor Jesus, ele tem outra resposta. Ele não responde logicamente, com base em história, não. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. E o Senhor Jesus está falando a verdade, porque os judeus é o povo escolhido de Deus, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi através de Abraão que o Senhor Jesus, que Deus escolhe, separa a descendência de Abraão como povo de propriedade exclusiva. E após os filhos de Jacó, quando José era governador do Egito, na época da fome, irem morar ali no Egito, aquele faraó morreu e os outros faraós não conheciam a história de José, não conheciam a história de Jacó e fez daquele povo escravo. Aleluia! E o Senhor Jesus fala: nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito ou em verdade. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Quando o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, que o espírito dele foi entregue ao Pai, o véu do templo se rasgou de cima embaixo, no templo de adoração, e quando o véu se rasgou, ali foi nos permitido adorar a Deus no nosso coração,
Foi nos permitido adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, eu estou aqui, nós podemos estar adorando a Deus com a mente, orando em língua, sem precisar sair nada na nossa boca. Nós podemos declarar: santo, 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 santo é o Senhor, o único digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação, aonde nós estivermos. Quando Salomão fez o primeiro templo, quando ele foi fazer a dedicação do templo, ele orou, ele falou a seguinte frase: meu Deus, que onde estiver qualquer judeu, se ele orar voltado para a direção do templo, que o Senhor ouça a oração dele. Então, antes que o Senhor Jesus viesse, antes que o véu do templo se rasgasse, era necessário orar, era os judeus que oravam, e oravam em direção ao templo de Israel. Agora nós podemos adorar ao Pai em espírito e em verdade, onde quer que nós estejamos, pois o Espírito vive em nós, o Espírito que habita em nós, aleluia, aleluia. E adorar em espírito e em verdade é isso. Adorar o Jesus, adorar Deus em espírito e em verdade é você estar o tempo todo, não é você passar o dia inteiro orando, falando palavras de oração, não, é o seu espírito estar o tempo todo conectado ao trono da graça. E quando o Senhor Jesus, ele traz essas coisas para essa mulher, o Senhor Jesus, ele fala com amor, ele não fala para humilhar, ele não fala para expor, ele fala para curar toda a raiz de dor, de amargura. Toda ferida, para tocar no profundo da alma dessa mulher e curar, arrancar pela raiz toda ferida daquela alma que estava doída. E a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Aleluia, aleluia. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Aleluia. O Senhor Jesus, essa mulher é a primeira pessoa para quem o Senhor Jesus revela que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que ele é o Messias. A importância dessa mulher, a importância dessa alma para o Senhor Jesus. Em João 3,16, a palavra declara, 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. A importância desse encontro, por isso era necessário que o Senhor Jesus passasse por ali. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Nem para os discípulos dele ele tinha dito que ele era o Messias. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com essa mulher, porque existia um tabu em se conversar com uma mulher. Pior ainda, com uma mulher samaritana, uma mulher com a identidade rachada. Mas o Senhor Jesus, ele veio trazer amor, ele veio trazer cura, ele veio trazer libertação. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Aquela mulher
que ia ao poço ao meio-dia buscar água com sol a pino por vergonha, para não encontrar olhares de acusação, ela correu, ela deixou o cântaro, ela não se importou e ela saiu falando para cada pessoa que ela encontrava no meio do caminho. Não existia mais vergonha, não existia mais dor, não existia rejeição. Ela anunciava o Senhor Jesus. Então, aquele cântaro que representava ela querer se esconder, que representava o esforço diário, a busca da água, a fuga de olhares da pessoa, para ela passou a ser nada. Quando nós encontramos o Senhor Jesus na nossa vida, tudo isso perde peso, perde relevância. Cada dor, cada vontade de se esconder. Você não volta para casa carregando o cântaro pesado, o cântaro da vergonha, você deixa tudo para trás, você começa uma nova caminhada com Cristo Jesus. E aquela mulher que evitava pessoas sai espalhando a notícia do Senhor Jesus. E ela fala: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Ela fala da sua história, sem se preocupar com julgamento. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Existiam as pessoas famintas, querendo aquele encontro com o Senhor Jesus. Então o que antes era vergonha, era isolamento, passa a ser coragem, passa a ser voz, passa a ser propósito, passa a ser evangelho. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Os discípulos viam tudo com os olhos carnais, com os olhos da carne. Ainda não tinham se atentado que aquele era o Messias. Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Aqui fica claro que o Senhor Jesus estava ali para fazer a vontade do Pai. Aquela mulher já estava na agenda de Deus, aquele encontro já estava marcado, aquela cura, aquele anúncio. Aleluia! Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. O Senhor Jesus está chamando aqui os discípulos. Despertem, olhem ao seu redor. Os campos estão maduros. Quem faz a colheita já recebe o salário. E essa colheita é colheita de almas. O Senhor Jesus, ele não está falando explicitamente aqui, mas ele deixa claro: nós devemos ganhar almas para Cristo, nós devemos fazer o ID do Senhor, nós devemos levar o evangelho a toda criatura na terra. Outros trabalharam, os apóstolos iniciaram o trabalho, mas o Senhor Jesus espera que você façamos a colheita, anunciemos a vinda do Senhor Jesus que está próxima. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram.
Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então aquela mulher, através do seu testemunho, ao sair anunciando o Senhor Jesus ali naquela cidade, ela é usada como instrumento para que os outros samaritanos se achegassem ao Senhor Jesus. Por quê? Quando o Senhor Jesus chega e pede água para aquela mulher, ela fala: por que é que você está falando comigo? Por que é que você está me pedindo água? Os judeus se consideram melhor do que nós. Imagina o Senhor Jesus entrando ali em Sicar, uma cidade da Samaria, uma cidade de samaritanos, sem conhecer ninguém. Provavelmente ele seria achincalhado. Olha lá se não o agrediriam, porque havia inimizade entre os judeus e os samaritanos. E essa inimizade vem além da mistura de raças. Quando o povo veio ali do exílio babilônico, Esdra, abra comigo a sua Bíblia em Esdras 4. Esdras é um dos sacerdotes que se prontificam a fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém, depois que Jerusalém foi destruída. Só que assim, foi feito um censo para procurar judeus e descendentes de judeus para ajudarem na reconstrução do muro. Os samaritanos, eles moravam ali, mas eles não foram aceitos para ajudar na reconstrução do muro. Desse modo, houve uma divisão, houve uma ruptura entre samaritanos e judeus, mesmo os samaritanos morando ali. Esdras 4. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam construindo o muro, reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos chefes da família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esar-Adom, rei da Síria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jeshua e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Quando houve essa recusa por parte dos judeus em aceitar a ajuda dos samaritanos que moravam em Samaria, que moravam nessa região, houve um racha entre eles. E por isso havia essa inimizade. Imagina se o Senhor Jesus não tivesse encontrado com aquela mulher, não tivesse oferecido para ela água da vida, não tivesse, através de tudo que ele declarou da vida dela, curado ela deixado tudo para trás e anunciado em toda a cidade que havia um homem ali que era o Cristo, que era um profeta, que tinha falado da vida dela todo. O Senhor Jesus não teria acesso àquela cidade, ele não teria como pregar a palavra de Deus para aquele povo. Então aquela mulher, ela abre o caminho para o Senhor Jesus, através da revelação do Senhor Jesus, ela abre as portas para que aquele povo ouvisse da palavra de Deus, aleluia. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por sua causa, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos ouvimos.
Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Aquela mulher foi a primeira evangelista, a primeira mulher a anunciar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador do mundo. E aquela cidade inteira ouviu, e o Senhor Jesus ficou ali 2 dias com aquele povo, evangelizando, ensinando. E muitos outros ouviram a palavra e creram. O meu testemunho, o seu testemunho é importantíssimo para alcançar a vida de outras pessoas. Aquilo que o Senhor Jesus fez na minha vida, aquilo que Ele fez na sua vida, leva outras pessoas a aceitarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso é importantíssimo nós evangelizarmos. Mas você fala, eu não sou evangelista. Fale do amor do Senhor Jesus. Fale do amor de Deus, fale como Ele te libertou, como Ele te alcançou, como Ele restaurou, como Ele visitou as suas feridas e te curou, e as dores que havia no seu coração foram dissipadas a partir do momento que você conheceu Jesus. A minha vida foi transformada quando eu conheci Jesus verdadeiramente, quando eu quis conhecê-lo, não apenas estar num banco de uma igreja ouvindo a palavra, não, quando eu busquei a palavra. Essa Bíblia minha está velhinha, eu manuseio muito ela, não quero me desfazer dela, tem outras aqui. Mas quando eu passei a conhecer, leia a Bíblia, marque a Bíblia, anote, procure entender o que você está lendo, pesquise, faça isso, marque. Olha como ela está. E nós conhecemos quando nós temos relacionamento em oração e relacionamento na busca da palavra. Eu fui transformada. Quem me vê agora não imagina há 6 anos atrás como eu era. E eu glorifico a Deus, porque houve uma samaritana na minha vida que me falou do Senhor Jesus, do seu amor, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele liberta. Seja você também um samaritano, seja você um discípulo do Senhor Jesus. Aleluia! E é um privilégio imenso falar deste amor. Eu perco a noção da hora, eu perco a noção do tempo. Quando eu comecei a ler, eu não entendia nada da Bíblia. Eu abria a Bíblia, eu lia um capítulo, eu não entendia, eu fechava. Eu não consigo, eu me desesperava, aí eu voltava de novo, eu não consigo. Até que eu fui para o Ministério Global Fire. E a nossa apóstola Larissa Argolo nos incentiva: jejum, oração e Bíblia, jejum, oração e Bíblia, jejum, oração e Bíblia. Não tem como fugir disso. Simone, que o Senhor te encontre, que Ele te cure, que Ele te restaure. Em nome de Jesus. Você é amada, você é escolhida, você é propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, nos fez propriedade exclusiva de Deus, um povo de sacerdotes e sacerdotisa, povo santo, nação eleita. Aleluia, se aproprie dessa palavra, creia. Deus é contigo, o Senhor Jesus te ama. Louvado seja o Senhor. Mas nós só podemos conhecer Jesus verdadeiramente nessa tríade: jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Leia uma semana, se for 10 vezes o mesmo capítulo, se for necessário, até que você entenda. Procure explicações no YouTube. Aleluia.
o capítulo de João 4 é longo, já estamos com quase 1 hora aqui. Amanhã eu termino amanhã eu continuo a partir do versículo 43. Jesus cura o filho de um oficial, aleluia. Amanhã nossa live será às 16h30, horário de Brasília, porque eu tenho um compromisso. Eu farei uma live no Instagram da evangelista Lícia, né? E eu também estarei lá. Me sigam no meu Instagram. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Pai. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor se fez presente, porque o Senhor falou com cada coração, com cada pessoa. Espírito Santo de Deus, continua falando conosco, continua trazendo a revelação dessa palavra em cada coração que assistiu e aqueles que ainda assistirão essa live. Espírito Santo, toca profundamente, revela o amor do Pai, que nenhuma pessoa que assista essa live perca, Pai, a revelação dessa palavra, a revelação que o Senhor Jesus procura, corações sedentos, corações ansiosos para curar, para restaurar, para libertar e para transformar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o seu nome seja honrado, que o seu nome seja exaltado e glorificado através dessa live. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação a ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom, Camila, minha amada. Até amanhã, mais cedo, 16h30, em nome de Jesus.